Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 2 sobre congruências. O objetivo da aula é definir congruência linear, determinar a condição de existência para a solução de uma congruência linear, enunciar e demonstrar o pequeno teorema de Fermat e o teorema de Wilson e discutir algumas aplicações dos teoremas citados no item anterior. Definição: chama-se congruência linear toda equação dessa forma, onde a e b são inteiros quaisquer e m é um número inteiro maior do que zero. Todo inteiro x0, de forma que você substitui aqui no lugar do x e a congruência é válida, este x0 é chamado de solução da congruência linear. Por exemplo, 3 e 8 são soluções dessa congruência, pois se eu substituir aqui o x pelo 3, nós vamos ter 4 vezes 3, 12. E 12 é congruente a 7 módulo 5, pois 5 divide 12 menos 7. O mesmo acontece com 8. Enquanto que essa outra congruência linear, 4x congruente a 3 módulo 2, não possui solução. Essa congruência linear não possui solução por este teorema 1. A congruência linear AX congruente a B módulo M admite solução se somente se o MDC de A e M divide este número B. Então, como é um se somente se, nós temos que provar a ida e a volta. Para provar a ida, nós vamos considerar que a congruência linear admite solução e nós vamos provar que o MDC de A e M divide B. Então, seja x0 uma solução da congruência linear. Assim, se x0 é solução, ax0 é congruente a b módulo m, ou seja, m divide ax0 menos b. Isso significa que existe um inteiro y0, tal que ax0 menos b é igual a my0. Reorganizando essa igualdade, nós obtemos que ax0 menos my0 é igual a b. Se d é o MDC de A e M, d divide A, d divide M. Consequentemente, o d divide ax0 e o d divide menos my0, ou seja, o d divide ax0 menos my0 e, portanto, o d divide b, pois essa expressão aqui é justamente igual a b, que é o que a gente queria provar. Agora, para provar a volta, nós temos que mostrar que a congruência linear admite solução quando o MDC de A e M divide B. Então, por hipótese, estou chamando aqui o MDC de A e M por D. Então, se D divide B, isso significa que B pode ser escrito como um dk para algum inteiro k. Por outro lado, se D é o MDC de A e M, pelo teorema de Bézout, existem inteiros x0 e y0, tais que ax0 mais my0 é igual a D. Vamos multiplicar essa equação por k, obtendo a kx0 mais mky0 igual a dk, mais dk é igual a b, então essa expressão é igual a b. Agora o b, vou passar para esse lado negativo e vou passar esse fator para o outro lado negativo, obtendo que akx0 menos b é igual a m vezes menos ky0. Eu escrevi o menos nesse fator aqui para deixar claro que m divide a
kx0 menos b. E se M divide A vezes kx0 menos b, isso significa que o kx0 é uma solução da congruência linear. Observe que pelo teorema anterior, para determinar soluções de uma congruência linear do tipo AX congruente a B módulo M, basta resolver a equação diofantina AX menos MY igual a B. Foi justamente o que nós fizemos na prova do teorema anterior. Por exemplo, determine as soluções dessa congruência linear. Primeiramente, nós vamos verificar se a congruência possui ou não solução, calculando o MDC do 4 e do 6, que nós sabemos que é 2. E como 2 divide 14, a congruência linear possui solução. Agora, como encontrar as soluções dessa congruência linear? Nós vamos repetir o procedimento do teorema anterior para deixar claro a ideia desenvolvida. Então, se x é uma solução dessa congruência linear, isso significa que 6 divide 4x menos 14. Ou seja, 4x menos 14 é igual a um 6y, onde y é um número inteiro. E reorganizando essa igualdade, nós temos que 4x menos 6y é igual a 14. Então, agora nós vamos determinar uma solução para essa equação diofantina. Realizando aqui a divisão euclidiana do menos 6 pelo 4, nós obtemos o quociente menos 2 e o resto 2. Daí, nós vamos passar esse fator para o outro lado, obtendo 4 vezes 2 menos 6 é igual a 2. Agora, vocês estão vendo que essa igualdade parece com essa. A diferença é que aqui nós temos um 2 e aqui nós temos um 14. Então, vamos multiplicar toda essa igualdade por 7. Então, esse fator vezes 7, o 7 eu vou multiplicar aqui pelo 2, obtendo 14. Aqui nós temos menos 6 vezes 7, que é igual a 7 vezes 2, que é o 14. Ou seja, o 14 e o 7 é uma solução particular para essa equação diofantina. Mas, como as soluções da congruência linear são dadas por esse x, então nosso interesse está na determinação do x da equação diofantina. Lembrando daquela fórmula geral para as equações diofantinas, nós temos que nesse caso x é igual a 14 mais menos 6 dividido por 2 vezes k, onde k é um número inteiro, ou seja, x é dado como 14 menos 3k. Isso significa que para cada valor de k inteiro que eu substituo aqui, o resultado é uma solução da congruência linear. Outro exemplo, a congruência linear 4x congruente a 3 módulo 2 não possui solução, pois o MDC de 4 e 2 vale 2 e 2 não divide 3. Observação: se x0 é uma solução dessa congruência linear e x1 é congruente a x0 módulo m, então x1 também é solução dessa congruência linear, pois se x1 é congruente a x0 módulo m, então eu posso multiplicar esse a ao x1 e ao x0, que a congruência se conserva, ou seja, a x1 é congruente a x0 módulo m, e por transitividade nós podemos concluir que a x1 é congruente a b módulo m. Assim, as soluções x0 e x1 são congruentes módulo m e não são consideradas como soluções diferentes da congruência linear. Isto é, o número de soluções da congruência linear é dado pelo número de soluções mutuamente incongruentes módulo m que a satisfazem.
Por exemplo, em relação a essa congruência linear, nós vimos que a solução geral para x é dessa forma. Assim, 8 é uma solução dessa congruência linear, pois, considerando aqui k igual a 2, nós obtemos x igual a 8. E como 26 é congruente a 8 módulo 6, nós temos, pela essa observação anterior, que o 26 também é solução dessa congruência linear. Nesse contexto, uma congruência linear pode ter somente uma solução quando todas as soluções são congruentes entre si módulo m, ou ter várias soluções quando existem soluções mutuamente incongruentes módulo m, ou pode ser que não tenha soluções. Teorema 2. Se D, que é o MDC de A e M, divide B, então a congruência linear possui exatamente D soluções mutuamente incongruentes módulo M, ou seja, essa congruência linear possui exatamente D soluções diferentes. Então, como é que a gente vai provar isso? Já foi visto que, para resolver essa congruência linear, nós temos que resolver essa equação diofantina. Assim, se x0, y0 é uma solução para essa equação diofantina, todas as soluções da congruência linear podem ser escritas dessa forma, onde t é um número inteiro arbitrário. Logo, a equação diofantina possui infinitas soluções dessa forma. Entre este número infinito de soluções, nós vamos atribuir os valores de t igual a 0, obtendo somente o x0, t igual a menos 1, obtendo x0 mais m sobre d, t igual a menos 2, obtendo x0 mais 2 que multiplica m sobre d, assim em diante, até considerar t como menos d mais 1, obtendo essa outra solução. Aqui nós temos uma lista com d números inteiros e nós afirmamos que estes números inteiros são mutuamente incongruentes módulo m. Com efeito, nós vamos considerar dois elementos distintos dessa lista de d números inteiros. O primeiro eu vou escrever dessa forma e o segundo eu vou escrever dessa forma, e nós vamos supor que eles são congruentes módulo m. Sendo esses dois números diferentes, eu posso supor, sem perda de generalidade, que o t1 é menor que o t2, e se esses dois elementos pertencem a essa lista aqui, esse t1 e esse t2 são números maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a d1. Daqui eu posso subtrair x0 dos dois lados da congruência, que a congruência se conserva, e observe que m sobre d divide m. Isso significa que o MDC de m e m sobre d é igual a m sobre d. Nós já provamos este fato aqui na aula sobre MDC e MMC, e utilizando a propriedade I de congruências da aula 1, nós podemos cancelar esse m sobre d, mas em compensação nós temos que dividir esse m pelo termo que está sendo cancelado. Ou seja, nós vamos obter que t1 é congruente a t2 módulo m dividido por m sobre d é justamente d. E isso nós sabemos que é impossível, pois se d divide t1 menos t2, o d também divide t2 menos t1. E t2 menos t1, nessas condições aqui, é sempre um número maior do que 0 e menor do que d. E como que d divide um número menor do que d? Portanto, isso significa que duas soluções não podem ser
congruentes módulo m. Também, todos os outros inteiros dados por essa fórmula são congruentes módulo m a algum dos d inteiros listados anteriormente. De fato, pelo algoritmo da divisão euclidiana, fazendo a divisão de t por d, nós obtemos um quociente e um resto, onde o resto é um número maior ou igual a zero e menor do que d. Assim, x0 mais m sobre d, t, que é uma solução da congruência linear, o t pode ser substituído por isso aqui, então nós vamos ter x0 mais m sobre d, que multiplica dq mais r. Fazendo essa multiplicação, nós obtemos essa expressão, e isso significa que o x0 mais m sobre d vezes t é congruente a x0 mais m sobre d vezes r módulo m, pois vocês estão vendo que, passando esses dois elementos aqui para esse outro lado da igualdade, nós temos que o x0 mais m sobre d vezes t menos, abre parênteses, x0 mais m sobre d vezes r, fecha parênteses, é igual a mq, ou seja, m divide esse número menos esse aqui, que é justamente o que essa congruência está nos dizendo. E como r é um número maior ou igual a zero e menor do que d, este elemento aqui é um dos d inteiros que foram selecionados naquela lista inicial, ou seja, qualquer inteiro dessa forma é congruente a um daqueles d inteiros listados anteriormente. Corolário 1. Se o MDC de A e M é igual a 1, então essa congruência linear tem uma única solução módulo M, chamada inverso multiplicativo de A módulo M. Por exemplo, uma aplicação do teorema anterior, nós sabemos que o MDC de 18 e 42 é igual a 6 e 6 divide 30. Isso significa que essa congruência linear possui exatamente 6 soluções mutuamente incongruentes módulo 42 dados por essa fórmula. Vocês estão vendo que esse 4 é uma solução particular dessa congruência linear. Então, as 6 soluções mutuamente incongruentes é o 4, o 11, o 18, o 25, o 32 e o 39, como nós vimos na demonstração do teorema anterior. Observação: em alguns casos podemos simplificar as congruências lineares. Por exemplo, considere essa equação. Como é que nós podemos simplificar ela? Pelo que já foi desenvolvido anteriormente, sabemos que essa congruência linear possui uma única solução, pois o MDC de 7 e 9 é 1, e pelo teorema anterior, essa equação possui uma única solução módulo M. Entretanto, observe que 4 é o inverso multiplicativo de 7 módulo M, ou seja, 7 vezes 4 é congruente a 1 módulo M. Logo, multiplicando o x aqui dos dois lados dessa congruência, nós temos que 7 vezes 4x é congruente a x módulo 9, e, utilizando essa equação inicial multiplicada por 4, nós temos 7x vezes 4 é congruente a 8 vezes 4 módulo 9. Utilizando a transitividade, nós concluímos que x é congruente a 32 módulo 9, onde esse 32 aqui é o 8 vezes 4, e como o resto da divisão euclidiana de 32
por 9 é igual a 5, então o x vai ser congruente a 5 módulo 9. Resumindo, nós vimos que o 4 é o inverso multiplicativo do 7 módulo 9, então se eu multiplicar o 7 pelo inverso multiplicativo dele, eu acabo cancelando, por isso que aqui nós obtemos o x, e multiplicando o 4 aqui, eu tenho que multiplicar o 4 aqui para a congruência conservar, e fazendo a multiplicação de 8 por 4, nós obtemos o 32. Consequentemente, o 32 módulo 9 é congruente a 5 módulo 9. E isso significa que essa congruência linear é equivalente a essa congruência linear, cuja solução é dada por essa forma, onde t é um número inteiro qualquer. Agora vamos falar sobre o pequeno teorema de Fermat. Mas antes de enunciá-lo, nós vamos levar em consideração dois lemas. Para isso, considere P um número primo e A um número inteiro, tal que P não divide A. Então, antes de introduzirmos o pequeno teorema de Fermat, nós vamos analisar esse conjunto A, que é o conjunto dos múltiplos de A até esse termo aqui, P menos 1 vezes A, onde P é esse número primo que não divide A. Lema 1. Cada elemento desse conjunto A deixa resto não nulo na divisão por P. De fato, suponha que P divide KA para algum K nesse conjunto aqui. Ou seja, suponha que exista um elemento dessa forma, onde P divide esse elemento. Nós sabemos que P é um primo que não divide A, e além disso, como K é um número maior ou igual que 1 e menor ou igual a P menos 1, isso significa que o K é menor do que P. Consequentemente, P não divide K. Mas como P é primo, P deveria dividir ou o número K ou o número A. E isso é um absurdo, pois nesse caso P não divide K e P não divide A. Portanto, o P não divide K vezes A para todo K no conjunto 1, 2 até o P menos 1. Lema 2. Todos os elementos do conjunto A deixam restos diferentes na divisão por P. Então, vocês estão vendo que pelo lema 1, nós vimos que cada elemento desse deixa resto não nulo na divisão por P, e o lema 2 garante que, além do resto ser não nulo, cada elemento desse deixa um resto diferente na divisão por P. Como é que a gente prova isso? Vamos considerar K diferente de S. Nós podemos supor, sem perda de generalidade, que o K é menor do que S, onde K e S são elementos nesse conjunto de 1, 2 até P menos 1. Isso significa que o K é maior ou igual que 1. Nós estamos supondo que ela é menor do que S. E o S, como é um elemento desse conjunto, ele é menor ou igual a P menos 1. E suponha que o KA é congruente a SA módulo P. Fazer essa suposição aqui significa que esses dois elementos deixam o mesmo resto na divisão por P. Logo, como o MDC de A e P é igual a 1, pois P é primo e P não divide A, então nós podemos cancelar esse A dividindo esse número P por esse MDC. Ou seja, o K vai ser congruente a S módulo P. Assim, P divide S menos K, e S menos K nós sabemos que é um número entre 0 e P, o que gera um absurdo, pois P
não divide um número menor do que ele. Então, Ka não é congruente a SA módulo P. Isso significa que o resto da divisão do Ka pelo P é diferente do resto da divisão do SA pelo P. Diante desses resultados, podemos concluir que, se P é um número primo e A é um inteiro tal que P não divide A, então estes números têm de ser congruentes módulo P em alguma ordem a estes números, pois nós vimos que estes números deixam resto diferente de zero na divisão por P, e além disso, na divisão por P, cada um desses elementos deixa resto diferente. E como aqui nós temos P-1 elementos, nós temos P-1 possibilidades para o resto na divisão por P. Por exemplo, para entender esses dois resultados e o pequeno teorema de Fermat, vamos considerar o número primo P como 5 e o número inteiro A. Vocês estão vendo que P não divide A. Neste caso, essa lista aqui vai ser formada por 4, 8, 12 e 16 até o 4 vezes 4. E essa lista aqui vai ser formada pelo 1, 2, 3 até o 4. Vocês estão vendo que o 4 é congruente a 4 módulo 5, o 8 é congruente a 3 módulo 5, o 12 é congruente a 2 módulo 5 e o 16 é congruente a 1 módulo 5, exemplificando essa afirmação aqui. Se eu tenho essas 4 congruências, eu posso multiplicar toda essa parte aqui à esquerda, que vai ser congruente à multiplicação de toda essa parte aqui à direita, módulo 5. Essa expressão pode ser escrita como 4 elevado a 4 vezes 4 fatorial. Aqui nós temos 4 fatorial. Como o MDC de 4 fatorial e 5 é igual a 1, nós podemos cancelar esse 4 fatorial, garantindo que 4 elevado a 4 é congruente a 1 módulo 5. E essa expressão é um caso particular do pequeno teorema de Fermat, que nos diz que, se P é um número primo e A é um inteiro, tal que P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Toda a ideia da demonstração a gente já discutiu, considerando os dois lemas anteriores. Então, nós vimos que os números A2A, 3A até o P-1A têm de ser congruentes módulo P em alguma ordem a 1, 2, 3 até o P-1. Multiplicando todas essas congruências, nós vamos obter A vezes 2A vezes 3A até P-1 vezes A é congruente a 1 vezes 2 vezes 3 até o P-1 módulo P. Reorganizando essa expressão aqui, eu posso escrever o A elevado a P-1, que multiplica esse P-1 fatorial, né? Porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 até o P-1. Desse lado direito, nós temos também o P-1 fatorial. Agora, como o MDC de P e P-1 é igual a 1, nós podemos cancelar esse termo, garantindo que A elevado a P-1 é congruente a 1 módulo P. Esse MDC aqui vale 1, pois o P, que é primo, não aparece nessa expressão. Corolário 2, se P é um inteiro primo, então A elevado a P é congruente a A módulo P para todo inteiro A. Vocês estão vendo que nesse corolário, a hipótese que P não deve dividir A foi retirada. Como é que a gente prova isso?
Se P divide A, então P divide A elevado a P. Logo, A é congruente a 0 módulo P, pois P divide A, e também A elevado a P é congruente a 0 módulo P, por essa expressão. Utilizando a transitividade, nós concluímos que A elevado a P é congruente a A módulo M. E, caso P não divida A, pelo pequeno teorema de Fermat, nós obtemos que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Posso multiplicar o A desses dois lados que a congruência se conserva, ou seja, A elevado a P é congruente a A módulo P. Exemplo: use o pequeno teorema de Fermat para calcular o resto da divisão de 2 elevado a 100.000 por 17. Utilizando o pequeno teorema de Fermat, tomando P igual a 17 e A igual a 2, nós obtemos que 2 elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17. Mas esse 100.000 pode ser escrito como 6.250 vezes 16. Logo, dessa expressão aqui, eu posso elevar os dois lados a 6.250. Desse lado, nós vamos obter justamente o 2 elevado a 100.000, que vai ser congruente a 1 elevado aos 6.250, que é o próprio 1, módulo 17, ou seja, o resto da divisão é igual a 1. Antes de enunciarmos o teorema de Wilson, nós precisamos ter conhecimento de dois resultados. Lema 3. Se A é um inteiro qualquer e P é um número primo, com A ao quadrado congruente a 1 módulo P, então A é congruente a 1 módulo P, ou A é congruente a menos 1 módulo P. Então, como é que a gente prova isso? Se A ao quadrado é congruente a 1 módulo P, isso significa que P divide A ao quadrado menos 1. E A ao quadrado menos 1 pode ser escrito como A mais 1, que multiplica A menos 1. Sendo P' e P divide essa multiplicação, isso significa que P divide A mais 1 ou P divide A menos 1. Se P divide A mais 1, isso significa que A é congruente a menos 1 módulo P. E se P divide A menos 1, isso significa que A é congruente a 1 módulo P, que é justamente o que a gente queria provar. Lema 4. Se P é um número primo, então, para cada valor de A no conjunto 1, 2, 3 até o P menos 1, existe um único elemento B também nesse conjunto, módulo P, tal que A vezes B é congruente a 1 módulo P. Então, vocês estão vendo que nesse caso nós temos que provar que existe esse B e, além disso, que ele é único. Então, para provar a existência, se A é um elemento nesse conjunto, isso significa que o MDC de A e P é igual a 1, pois A é um número menor do que P e P é um número primo. Isso significa que, pelo teorema de Bézout, existem RS inteiros tais que AR mais PS é igual a 1. Isso significa que AR é congruente a 1 módulo P. Nós mostramos que AR é congruente a 1 módulo P. É uma expressão semelhante a essa, mas nós não temos informação a respeito desse R. Não sei se esse R é um elemento nesse conjunto. O que a gente vai fazer agora é verificar esse detalhe. Mas esse R aqui não é congruente a 0 módulo P, pois, caso contrário, caso o R fosse congruente a 0 módulo P, posso multiplicar aqui o valor do A dos dois lados, que nós iríamos obter AR congruente a 0 módulo P, e utilizando a transitividade,
dessas duas congruências, nós poderíamos concluir que 1 seria congruente a 0 módulo P, ou seja, P divide 1, e isso é um absurdo, pois P é um número primo. Assim, o R não é congruente a 0 módulo P, e isso significa que o resto da divisão de R por P é um número diferente de 0, e as possibilidades para esse resto são justamente 1, 2, 3, 4 até o P menos 1, ou seja, o R é congruente a B módulo P, onde B é um desses elementos. Agora, multiplicando aqui os dois lados pelo A e utilizando a transitividade, nós concluímos que AB é congruente a 1 módulo P, onde o B é um elemento nesse conjunto, como queríamos demonstrar. Agora, para provar a unicidade, nós vamos supor que existem dois elementos B1 e B2 nesse conjunto, tais que AB1 é congruente a 1 módulo P e AB2 é congruente a 1 módulo P. Daí, por transitividade, AB1 é congruente a AB2 módulo P, e como o MDC de A e P é igual a 1, nós podemos cancelar esse A, obtendo que B1 é congruente a B2 módulo P, e isso prova a unicidade módulo P como queríamos. Observação: quando esse número A for igual a esse número B, pelo lema 3, o A é congruente a 1 módulo P, ou o A é congruente a menos 1 módulo P. E como o A pertence a esse conjunto, para essa primeira possibilidade, o A só pode ser 1, e para essa segunda possibilidade, o A só pode ser o P menos 1. Diante desses dois resultados, nós podemos concluir que, se P é um número primo com P maior do que 3, então podemos agrupar os números 2, 3 até o P menos 2 em P menos 3 sobre 2 pares, cujo produto seja congruente a 1 módulo P. Para exemplificar essa ideia, adotando aqui P igual a 11, nós podemos agrupar os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde esse 9 aqui é justamente o P menos 2, em pares cujo produto seja congruente a 1 módulo 11 do seguinte modo. Então vocês estão vendo que nesse caso aqui nós vamos obter 4 pares, que é justamente o 11 menos 3 dividido por 2, e esses 4 pares estão listados aqui, ó. O 3 vezes 4 é congruente a 1 módulo 11, o 5 vezes 9 é congruente a 1 módulo 11, o 7 vezes 8 é congruente a 1 módulo 11, e o 2 vezes 6 é congruente a 1 módulo 11. Agora, a multiplicação desses fatores do lado esquerdo vai ser congruente à multiplicação desses fatores do lado direito, que são todos iguais a 1, módulo 11. Note que nós excluímos essas duas congruências aqui. Nessa lista de números considerados, nós excluímos o 1 e excluímos o P menos 1. Por quê? Nós sabemos que 1 vezes 1 é congruente a 1 módulo 11 e que o 10 vezes 10 é congruente a 1 módulo 11. Se nós tivéssemos considerados essa outra congruência, nós iríamos obter este termo vezes 10 vezes 10. E nós não queremos essa multiplicação do 10 duas vezes desse lado esquerdo aqui. E além disso, pela observação anterior, o par do elemento P-1 é sempre o próprio P-1. Isso significa
que sempre podemos agrupar esses números em pares cujo produto seja congruente a 1 módulo P. Teorema 4, que é o teorema de Wilson. Se P é um inteiro primo, então P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. A demonstração já foi discutida nos lemas anteriores. Agora nós só vamos juntar as informações para garantir essa congruência. Observe que o teorema é válido para P igual a 2. Se P é igual a 2, aqui nós obtemos 1 fatorial, que é 1, e 1 é congruente a menos 1 módulo P. No caso, P vale 2. E se P for 3, o teorema também é válido. 3 menos 1 é 2 fatorial, que é 2, e 2 é congruente a menos 1 módulo 3. Sendo assim, nós vamos considerar P um número primo maior do que 3. Por outro lado, nós vimos no lema 4 que para cada A nesse conjunto, existe um único inteiro B nesse conjunto, tal que A vezes B é congruente a 1 módulo P, e podemos agrupar os números 2, 3, 4 até o P menos 2 em pares cujo produto é congruente a 1 módulo P. Multiplicando todas essas congruências, nós vamos obter que 2 vezes 3 vezes 4 até a multiplicação aqui com P menos 2 é congruente a 1 módulo P. Multiplicando esses dois fatores aqui por P menos 1, a congruência se conserva, e nós sabemos que P menos 1 é congruente a menos 1 módulo P, ou seja, esse termo aqui, que é P menos 1 fatorial, é congruente a menos 1 módulo P, utilizando a transitividade. Portanto, o teorema de Wilson está demonstrado. Observação: o recíproco do teorema de Wilson é válido, ou seja, se essa congruência é válida, então P é um número primo, e nós podemos utilizar esse resultado para verificar se um número é primo ou não. Se essa congruência é válida, e nós podemos utilizar este resultado para verificar se o número é primo ou não, embora seja um método trabalhoso para números primos muito grandes. Exemplo: utilize o teorema de Wilson para determinar o resto dessa multiplicação quanto dividido por 5. Nós sabemos que 6 é congruente a 1 módulo 5, 7 é congruente a 2 módulo 5, 8 é congruente a 3 módulo 5 e 9 é congruente a 4 módulo 5. Fazendo a multiplicação dessas congruências, nós obtemos 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 é congruente a 4 fatorial módulo 5. E pelo teorema de Wilson, 4 fatorial é congruente a menos 1 módulo 5, utilizando a transitividade. 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 é congruente a menos 1 módulo 5. E, como menos 1 deixa resto 4 na divisão por 5, isso significa que 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 é congruente a 4 módulo 11, ou seja, o resto é igual a 4. E com isso a gente finaliza a aula 2 sobre congruências.